Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa, Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao Boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição. Estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje, queridos ouvintes, é espiritualidade e saúde. Vamos ver agora no início qual o significado de espiritualidade e de saúde. Espiritualidade é característica ou qualidade daquilo que é espiritual. É a espiritualidade da alma. E qual o significado de saúde? Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, mental, emocional. É o bem-estar do ser como um todo. Vamos dar continuidade com uma perguntinha. Qual o verdadeiro sentido da vida? Por que nós estamos encarnados no planeta Terra mais uma vez? O sentido da vida, segundo a doutrina dos espíritos, é a nossa progressão moral. Já progredimos bastante intelectualmente e precisamos progredir muito mais ainda moralmente. E o que quer dizer progredir moralmente? É cultivar as virtudes, cultivar os bons sentimentos, os bons pensamentos, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos tornar homens de bem, verdadeiramente falando, com a aquisição dessas qualidades, dessas virtudes que nos impulsionam o caminhar. Há necessidade da evolução. A evolução não é uma coisa simples, é uma necessidade. Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu o livre-arbítrio, mas nos deu também uma capacidade imensa de praticarmos o bem, de evoluirmos, de progredirmos. Um dia, o nosso progresso será tamanho que nós seremos espíritos puros. Alguns demoram mais, outros demoram menos, seguindo esse caminho da evolução moral. Desde 1960, espíritos que estavam no mundo espiritual, muito endividados devido às suas atitudes nefastas, eles retornaram à Terra. Mas por quê? Retornaram à Terra, objetivando aproveitar a última oportunidade para resgatar faltas e aprender a agir no bem. As lições que não foram aprendidas em existências anteriores, eles receberam essa oportunidade como última oportunidade desse planeta que está em transição para mundo de regeneração. Deus dá a todos a oportunidade de progresso, de evolução. E também foram nascendo e têm nascido gerações novas
Que são essas gerações novas? São espíritos mais avançados, que retornam à Terra para colaborarem com a implantação da regeneração do planeta. Porque, como o planeta está em transição, ele está recebendo inúmeros espíritos para impulsionar o progresso do planeta Terra e o planeta Terra ir deixando de ser planeta de provas e expiações e passar a ser um planeta regenerado. Mas para isso, para nós alcançarmos esse planeta de regeneração, nós precisamos cultivar as nossas qualidades. Precisamos cultivar em nós as virtudes. As virtudes se tornam atributos da alma evoluída. Quando nós tivermos alcançado todos os atributos necessários, aí nós teremos alcançado a perfeição. E quais seriam os atributos da alma evoluída? São todas as boas qualidades, são todas as virtudes. Por exemplo, vamos falar algumas: verdade, justiça, resignação, fraternidade, moralidade, perdão, disciplina, paciência, fé, otimismo, esperança, caridade, humildade, bondade e amor. Porque nós precisamos preencher a nossa alma com as virtudes, para podermos superar as mazelas morais, para podermos superar os sentimentos equivocados, os sentimentos que não nos levam ao bem. E como nós vamos superar essas mazelas morais? Substituindo cada sentimento ruim, cada sentimento negativo, em bons sentimentos, em virtudes necessárias ao nosso progresso. Por exemplo, de mazelas morais, libertinagens, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, astúcia, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Essas mazelas constam no Novo Testamento escrito por Mateus. E vamos, então, afastando de nós as mazelas e vamos substituindo-as pelos sentimentos voltados ao bem, pelas virtudes que precisamos usar em favor do bem, do verdadeiro homem de bem. Mas com as doenças, com a saúde deficiente, quem é que está doente? O ser humano, espírito, ou o seu corpo físico? O que adoece é o espírito. Nós somos espíritos, usando uma roupagem nova. O espírito é que fica doente, e não seu corpo físico. Reflete a doença do espírito, reflete no nosso perispírito até chegar ao nosso corpo físico.
Aí as pessoas comentam, mas adoecer, ter doença grave, ficar internado, fazendo milhões de tratamentos, mas essa doença, se aceitarmos com resignação, o nosso espírito, ou melhor, nós espíritos, vamos nos curando, porque é a saúde do espírito para depois curar o corpo físico. É o ser humano, que é o espírito, que está doente, e não o seu corpo físico. A relação entre as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas imperfeições morais, dão origem à dor e ao sofrimento, através de doenças físicas e doenças emocionais. É a maneira como nos sentimos, as emoções pelas quais passamos, os sentimentos os quais vivenciamos, as imperfeições morais que já trazemos de outras existências, como os vícios, a violência, a criminalidade. Isso tudo dá origem à dor e ao sofrimento. Ou nossa dor e nosso sofrimento, ou das pessoas que estão à nossa volta, que convivem conosco. Doença e saúde se referem ao estado em que se encontram as pessoas, e não ao estado de órgãos ou partes do corpo. Quer dizer que doença e saúde, elas se referem ao estado como as pessoas estão se sentindo, de modo geral. É o espírito que está doente. Os órgãos ou partes do nosso corpo ficam doentes por consequências das doenças do espírito, pela nossa imprudência, pela nossa falha em trabalhar pelo bem, pelo maus tratos que fazemos a nós mesmos e a outras pessoas. Então, precisamos extirpar de nós os maus pensamentos, os maus sentimentos, as más atitudes, para que possamos realmente evoluir, nos adiantarmos. Caso contrário, ficaremos parados no tempo. E se ficarmos parados no tempo, cultivando as nossas imperfeições morais, nós não poderemos fazer parte do planeta Terra em regeneração. Porque o planeta em regeneração não comporta as imperfeições morais, os vícios dos seus habitantes. Então, esses habitantes terão que ser migrados para outros mundos. E vai com isso havendo uma seleção. O nosso corpo físico nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam realmente as informações da consciência. Nós somos seres conscientes. Nós somos seres possuidores de livre-arbítrio, do poder de decisão. Nós é que escolhemos qual o caminho que nós devemos seguir. O caminho da direita, o caminho da esquerda, o caminho do bem, ou o caminho que vão dar acesso a mais imperfeições morais. Quando o nosso corpo físico chega a ficar doente, é porque o nosso espírito já não suporta, nós espíritos,
já não suportamos mais. Joga para o perispírito e o perispírito joga para o corpo físico. Aí adoecemos. O corpo de um ser humano vivo, o nosso corpo, deve o seu funcionamento ao espírito que o habita. Nós, espírito, é que funcionamos. Precisamos agir, comandar, para que o corpo haja de acordo com o espírito. Nós podemos estar enraivecidos, tristes, querendo poder, querendo um emprego, ganhando bastante, relacionamentos desfeitos, muitas coisas que nós desejamos para nós e que fazem parte das nossas imperfeições morais. Nós precisamos agir no bem. Essa é a palavrinha do estudo todo, o bem. O bem-querer em relação a nós mesmos, em relação ao próximo e em relação a Deus, que é o nosso Pai Criador, que nos criou com tantas possibilidades de progredir. Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto dentro de uma harmonia, ele se encontra num estado que denominamos de saúde. É o que eu falei lá no início, porque saúde é o bem-estar físico, mental, emocional e também espiritual. Precisamos nos conectar com o alto para aprendermos a agir de formas diferenciadas. Aí sim, nós teremos plena saúde, porque estamos com o corpo físico bem, a nossa mente raciocinando as mil maravilhas, as nossas emoções controladas e a nossa parte espiritual ligada a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, trabalhadores. Mas e se uma função dessas falha? Ela compromete a harmonia do todo. Então falamos que ele se encontra em um estado de doença. A doença é a perda relativa da harmonia. Para estarmos bem, nós precisamos estar vivendo em harmonia, em paz, conosco e com as pessoas à nossa volta. Mas, se há uma função falha, ela compromete a estrutura do todo, a harmonia do todo. Aí, nós falamos que é um estado de doença. Posso estar com problema físico, uma doença física, uma doença mental, uma doença emocional, uma doença espiritual. Mas lembrando que quem está doente não é o corpo, ele fica doente. É o espírito, nós espírito, que estamos adoecidos. O nosso inconsciente, olha como acontece. O nosso inconsciente envia mensagens ao nosso consciente, sob a forma de tensões ou sofrimentos físicos e emocionais. Aí estamos doentes. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com o estresse, com as tensões, com as emoções desequilibradas,
porque tudo é enviado para o nosso consciente e temos acesso aos sofrimentos físicos e aos sofrimentos emocionais. Porque o problema emocional desgasta muito o ser. A raiva, o ódio, o não perdão, a tristeza desgasta nós espíritos. E vamos continuar construindo em nós a doença, em vez de estarmos construindo a saúde. É muito interessante relacionar a espiritualidade com a saúde, porque fomos criados para sermos felizes. Cada existência nossa é para o nosso progresso, né? Cada existência nossa é para o nosso progresso. Procurando silenciar essa tentativa de comunicação, utilizamos medicamentos para acabar com os sintomas, sem perceber o que gerou os mesmos. Para silenciar essas tensões, esse estresse, essas imperfeições que estão em nós, através da doença, nós vamos ao médico, o médico passa medicamentos, nós tomamos os medicamentos, mas os medicamentos acabam com os sintomas. Mas com as doenças, não. Porque nós, espírito, aqui estamos doentes. Nós, espíritos, é que estamos doentes. Não o corpo, que adoece primeiro. É o espírito, joga a doença para o perispírito, e o perispírito joga a doença para o corpo físico. No livro de André Luiz, intitulado Ação e Reação, tem um texto bem interessante. A alma ressurge, né? No equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem. Na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeras, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que podem ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, com o que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. O bem é tudo. Como combater o mal? Combater o mal com o bem. As emoções negativas com as emoções positivas. Fazer a caridade em benefício das pessoas que estão à nossa volta. Todos nós podemos e somos capazes de nos melhorarmos para alcançarmos um dia a angelitude. Podemos, trabalhando em nós,
o afastamento das mazelas e trabalhando em nós as virtudes, nós iremos progredir. Pouco a pouco, progrediremos e chegará um tempo em que não sofreremos mais. Só trabalharemos em prol, ajudando a espiritualidade amiga. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecê-la, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30 da manhã. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval, de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para os passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços, que servimos aos domingos, quase sem refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. Hoje, o nosso assunto é espiritualidade e saúde. No bloco anterior, nós lemos um texto do livro Ação e Reação, de André Luiz, que fala da nossa capacidade de mudar, da nossa capacidade de deixar o que é mal para trás e praticarmos o bem. Todos nós podemos fazer isso. Uns demoram mais tempo, outros demoram menos tempo, mas todos nós chegaremos a ser espíritos puros. Então, depende exclusivamente de cada um. Estarmos na Terra, procurarmos praticar o bem, procurarmos fazer a caridade, amar até as pessoas que nos fazem mal, não desejar mal para o outro, nem para aqueles que vivem na criminalidade. Eles precisam de oração. Então, nós lemos esse texto do livro Ação e Reação. E vamos continuar. A consciência de uma pessoa em desequilíbrio aparece na forma de sintomas físicos ou psicológicos, quando existem desarmonias registradas a nível espiritual. O que isso quer dizer? Nós somos seres conscientes, buscando o equilíbrio dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Mas uma pessoa em desequilíbrio, ela aparece em forma de sintomas físicos ou psicológicos.
Aí as desarmonias são registradas no perispírito e do perispírito passa para o nosso corpo físico e o nosso corpo físico fica adoentado. Adoentado fisicamente, mentalmente, emocionalmente e até espiritualmente. O estresse emocional é um fator importantíssimo no processo de produção de doenças. O estresse emocional, as crises de ansiedade nos levam à depressão, à síndrome do pânico e a outras doenças mentais, que são várias as doenças mentais. Então, o estresse emocional é um dos fatores que mais produzem doenças. E essas doenças podem ser doenças mentais ou doenças físicas, que a gente joga para o nosso corpo esse sentimento e dessa forma adoecemos. Porque todo conflito emocional, todo sentimento de impotência e falta de amor por si próprio podem ter efeitos nocivos sobre o funcionamento dos principais chakras. Se nós brigamos com uma pessoa, cultivamos ódio em relação àquela pessoa, vamos adoecer. Depois de algum tempo, cultivando esse sentimento negativo, esse conflito emocional, essa falta de amor pode gerar doenças físicas. A falta do perdão é um dos fatores para o câncer. Por isso nós precisamos nos observar mais. E o perdão que nós damos para alguém é mais para nós do que para outra pessoa, porque nós ficamos aliviados com esse sentimento, com o perdão. E certos acontecimentos e doenças são permitidas pelo plano espiritual. Para quê? Para estimular o espírito a cumprir compromissos com a sua jornada evolutiva. No nosso planejamento reencarnatório, nós assumimos compromissos antes de nascer. Concordamos com determinadas doenças, com determinadas deficiências, para repararmos o mal que cometemos em existência anterior. Nós assumimos compromissos. E a espiritualidade permite, porque nós concordamos, aceitamos, e a espiritualidade permite para que nós possamos reparar erros, faltas cometidas no passado. Ou também podemos escolher trabalhar incessantemente no bem. Se eu trabalhar o meu tempo de vida incessantemente no bem, eu posso reparar faltas do passado. Mas só que com o esquecimento do nosso passado, nós ficamos à mercê de nós mesmos. E continuamos errando, continuamos cometendo equívocos. E as enfermidades graves, como surgem? Praticamente já falei sobre isso. As enfermidades graves
decorrem de faltas passadas, de existências anteriores, e contribuem para o aprendizado, reparação e restauração dos atos inadequados, além da elevação da alma. Muitas vezes, a enfermidade grave vem por causa de faltas passadas, para a reparação dessas faltas e a restauração dos nossos sentimentos. E também para o nosso aprendizado moral. São lições que ainda não foram aprendidas. Então, nós passamos por provas para aprendermos as lições. É como se estivéssemos no colégio. Passamos por provas e somos bem ou mal avaliados nessas provas. Cada existência é um tempo de aprendizado, de reparação e de restauração dos atos que nós cometemos que atrapalhou a nossa evolução, a nossa elevação da alma. E quando acontece enfermidades ou acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldades econômicas, o que pensar disso, né? E os espíritos respondem, são meios utilizados para despertar da anestesia, da ilusão, ou da intoxicação do orgulho, egoísmo, cólera, a que muitos se submetem. Praticamos muito egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cólera. Mas nós precisamos despertar disso para termos uma vida tranquila, para não sermos perseguidos por tantas doenças que ainda não têm cura. A carência em família, a carência afetiva em família, nos relacionamentos, nas dificuldades econômicas, no trabalho, não sabendo lidar com os nossos companheiros de caminhada. Esses meios são para nos acordar, fazer-nos despertar que a nossa vida, a nossa vivência pode ser diferente, pode ser voltada ao bem, voltada ao amor. Por menor que seja a nossa ação, não precisamos praticar grandes ações. Se praticarmos pequenas ações todos os dias, já estamos caminhando para o nosso bem. Estamos seguindo em frente. E qual o significado de doença? Falamos de espiritualidade, de saúde. Qual o significado de doença? É o caminho pelo qual o ser humano pode seguir com uma cura. Eu tenho câncer. Um exemplo. O câncer pode ser triste, trágico, mas através dele, se eu aceitar com resignação, eu, espírito, posso seguir rumo à cura. Posso aprender e me curar, respeitando os meus limites, respeitando os limites das outras pessoas.
Tem pessoas que têm doenças graves e aceitam com tranquilidade. Tem pessoas que têm doenças nem tão graves e não aceitam. Ficam revoltados com Deus, ficam amargurados porque estão doentes. E enquanto que a doença é o caminho, vou repetir, é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo à cura. Depende de como nós nos sentimos diante da doença. Resignados ou revoltados. E quanto maior for a nossa compreensão disso tudo que nós estamos conversando, maior será o nosso aproveitamento das coisas que nos cercam. Nós passaremos a valorizar o que merece ser valorizado e retirar aquilo que nos impede de caminhar rumo à perfeição. Então, precisamos compreender que a doença é a cura de atitudes, de situações as quais participamos, ou no passado ou nessa mesma existência. Não é só do passado. Uma atitude grave do presente, nós podemos repará-la aqui nessa mesma existência. Cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio, da sua harmonia. Não tem o outro é que é responsável pelo meu equilíbrio? Não. Cada um de nós é responsável pelo seu equilíbrio, pela sua harmonia, pela sua prática do bem, pelo amor aos seus semelhantes, pelo amor a nós mesmos. Ninguém pode agir no meu lugar. Outras pessoas podem me auxiliar, nos auxiliar, mas não podem nos transformar, nos modificar. O Espiritismo auxilia no tratamento da consciência humana, lhe apresentando novos valores, educando o espírito. O Espiritismo, ele educa o nosso espírito, mas nós precisamos querer aceitar essa educação de nós, espírito. Reconhecer novos valores, aplicar esses novos valores no nosso dia a dia. Só assim progrediremos, só assim nos adiantaremos na nossa longa caminhada, que é muito longa a caminhada. Eu vou ler um trecho da psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, Garimpo do Amor. O amor é o grande medicamento das almas, que as cura com eficiência. Quer dizer que o amor é tudo. O amor é o grande mestre que nos transforma em seres melhores. Vou repetir. O amor é o grande medicamento das almas, que as cura com eficiência. Se não tivermos amor,
nas nossas atitudes, nada somos, nada seremos. Precisamos usar o amor, o afeto, a compreensão para medicarmos a nossa alma e a alma dos outros espíritos que convivem conosco. As ondas de amor, continuando, as ondas de amor que são geradas pelo cérebro invadem o sistema nervoso central, percorrem o endócrino e saturam de energias saudáveis o imunológico. Olha que interessante, né? As ondas de amor são geradas pelo cérebro, ou melhor, pelo espírito, vem para o cérebro, invade o nosso sistema nervoso central, percorre o sistema endócrino e restauram as energias do nosso sistema imunológico. Se nós estivermos bem, se praticarmos a lei do amor, o que vai acontecer? Não ficaremos doentes. Porque o amor é um medicamento que auxilia, que colabora, fortalecendo os sistemas do nosso corpo físico. E temos também formas de tratamento que interagem com a energia do ser humano. Quando a gente vai na casa espírita, nós fazemos uma terapia espírita. Por quê? Após a reunião, nós recebemos o passe magnético, recebemos prece, recebemos água fluidificada, em que os bons espíritos colocam o medicamento necessário para cada um que beber daquela água. O trabalho no bem que está sendo feito ali naquela casa e que nós também podemos fazer fora da casa. Leituras edificantes que são lidas na reunião e que podemos ler ao chegar em casa. Fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, em casa, porque cria um ambiente saudável, um ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio. E o mais importante, a nossa proposta pessoal de mudança interior. Nós precisamos estar dispostos a mudar, a nos transformar. Mas isso só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Depende de cada um de nós desejar essa transformação. A medicina tradicional não deve ter como foco apenas o tratamento do corpo, pois desta forma não obterá a cura, apenas melhora dos sintomas. Os médicos tradicionais têm que ver o paciente como um todo, a sua parte física, a sua parte emocional, a sua parte mental, para que ele tenha mais sucesso em obter a cura. Caso contrário, não consegue a cura. Então, a doença, para encerrar, a doença é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir uma cura.
Quanto maior for nossa compreensão, maior nosso aproveitamento das coisas que nos cercam. A cura acontece através da incorporação daquilo que está faltando. E, portanto, ela não é possível sem uma expansão da consciência. Então, gente, dessa forma, encerramos o nosso estudo da tarde. E, queridos ouvintes, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento no lar de cada um. Damos por encerrado. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.